Paz do Senhor a todos, meu povo. Muito feliz de estar aqui, né? Concluímos o nosso tempo lá no Rema, que foi de 2 anos, de muito aprendizado, de muito crescimento. Recomendo a cada um aqui, a quem não fez, que possa se dar a oportunidade, se dar o merecimento de fazer o Rema, tá? Faça a sua inscrição, ainda dá tempo, sabe? É muito importante na nossa vida, faz abrir a nossa mente para muitas e muitas coisas que a gente não enxerga. Porque é um tempo realmente de treinamento. Intensos, tá? Bom, vamos iniciar essa noite. Eu vou iniciar aqui para depois chamar a minha amada. Meu nome é Jonatas, né? Casado com Isabela, pai da Maria Heloísa, tá? Estamos juntos há 7 anos e temos colhido o melhor de Deus nesse tempo. Uma dessas colheitas foi a gente chegar a essa boa terra, a chegar a esse lugar. A gente viu o quanto a gente cresceu e o quanto a gente foi transformado aqui nessa terra. Por haver pessoas, sabe, com a mente assim, com unção, um lugar que você pode aqui abrir o seu coração, procurar pessoas para compartilhar algo seu, e aqui vai ter pessoas que vai lhe acolher, que vai chegar junto de você e vai transformar a sua vida. Sabe, desde o início ali, ó, do estacionamento até você entrar. Porque o culto ele começa quando você toma a decisão de sair da sua casa e vir à igreja. Não é isso, irmãos? Então, para iniciar com o nosso texto aqui, deixa eu pegar minhas folhinhas aqui, botar aqui, organizar com o meu tablet, né, pastor? Para ficar um negócio mais padrão. Antes da gente iniciar, eu queria ler com você Gênesis 22, tá? 17. Gênesis 22, 17. Antes da gente iniciar aqui com a nossa palavra para essa noite. E antes de dizer a você, hoje é uma quinta profética, e eu quero dizer a você que o Senhor proverá. Na tua vida, na minha vida, sabe? Na tua família, o Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. Em Gênesis 22, 17 diz assim, ó: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Uma ordem poderosa que a gente vê aqui, uma deixa que o Senhor deixa é: porque você me obedeceu. Me obedeceu. A gente consegue ver aqui o qual nós colhemos. E essa história aqui fala sobre a descendência de Abraão, sobre tudo que ele conquistou. Mas hoje a gente não vai pregar sobre Abraão. A gente vai pregar sobre o descendente, sobre uma geração que veio mais à frente, que é José. Tá, gente? Então eu queria que você abrisse em José 37. Gênesis 37. É sobre a história de José, tá, gente? Eu vou continuar, vou lendo para vocês para a gente poder adiantar aqui. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar?
e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e com o outro os seus irmãos tive outro sonho, e esta vez foi: o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, mas o pai dele, no entanto, refletia naquilo. Amém? A gente vai parar por aqui, né? E o tema da ministração dessa noite, trazendo para você aqui, é suportando as adversidades. Não é isso? A gente pode acompanhar na história de José o qual ele passou no seu processo de vida para chegar onde chegou, que foi a governança e se cumprir todos os sonhos que estavam sendo dirigidos a ele. E eu quero dizer a você, meu irmão, você que parou de sonhar, volte a sonhar. Você que talvez tenha desistido, sabe, pelas adversidades. O tema da hoje é suporte todas as adversidades. Talvez você tenha se desanimado, mas eu quero dizer a você, meu irmão, Deus manda voltar aos sonhos, aqueles sonhos de infância que Ele chegou a te entregar um dia. E que esses sonhos, eles não podem, você não pode desistir deles, e eles não podem morrer. Tá? Sonhos de infância, independente da idade que você tenha, independente da situação, sabe, da sua situação financeira, independente de qualquer coisa, meu irmão. Abra a sua mente para o que Deus já depositou na tua vida desde quando você nasceu. Amém, irmão? Mas a gente pode entender que na vida de José, uma das coisas que a gente consegue ver, o qual ele era precioso para Deus, por quê? Ele era o preferido do seu pai. O filho que é preferido do seu pai é um filho obediente. Não é não? Aquele filho que bate de frente, que desonra os seus pais, que faz com que não obedeça ou não escute, ou se acha até mais sabido. A gente tem esse costume, né? Principalmente na adolescência, ser mais sabido que os nossos pais. Você acha que esse filho ele vai cultivar coisas boas? Não vai. Por quê? A obediência ela é muito maior. Sabe? A obediência ela traz honra. Então ele era um filho amado de Jacó. E esse filho ele era por quê? Por quê? Porque ele era um filho diferenciado. Todos os sonhos que Deus revelava a ele, ele chegava para o seu pai e seus irmãos e contava a ele. Quem acredita aqui que José, aos seus 17 anos, que ele era um adolescente, o qual ele ingênuo ele era, né? Mas uma coisa ele tinha, ele era puro de coração. E os irmãos dele se aproveitaram da ingenuidade que ele tinha. Quantos de nós agimos de uma forma, sabe, muitas vezes a gente falha, de a gente falar demais para quem não deve, ou falar coisas que Deus revela a gente e você antecipa. Não espera o processo do cumprimento daquilo ali para você poder se abrir. E a gente sabe que não é com todo mundo que a gente pode abrir certas coisas. Está entendendo? A gente pode compartilhar momentos, pode chegar junto, ajudar, sabe, abençoar. Meu irmão, não tem nada melhor do que você sair da fila da bênção e se tornar um abençoador, meu irmão. Porque as portas se abrem para a tua vida. Amém? E as portas de José se abriram, mesmo mediante a toda a dificuldade que ele passou. Por quê? Porque ele foi fiel. Ele era um filho obediente. Amém, gente? Mas ele era imaturo, ingênuo. Ele tinha um coração puro e inocente. Mas uma coisa que ele tinha, ele era autoconfiante. Ele mesmo sendo quem ele era, novinho como ele era, ele tinha uma imagem de quem ele era. E mesmo os irmãos dele tendo todo o ciúme, todo o ódio, sabe? Todo o ciúme, todo o ódio, tudo aquilo que fez com que eles levassem o José ao poço, né? Quem conhece a história, eu vou falando aqui algumas coisas para a gente não demorar tanto tempo lendo a Bíblia, mas esses irmãos que guardaram ódio no coração, chegaram e jogaram José dentro de um poço. E deixaram ele lá porque eles queriam matar José. Devido ao primogênito, né? O filho primogênito de Jacó, que eu vou falar um pouco mais nele lá na frente, que é Rúben. Ele disse, não, ele é sangue do nosso sangue. Vamos fazer de outra forma? Por quê? A vontade de Rúben, na verdade, era resgatar o seu irmão, para levá-lo de volta ao seu pai, porque ele sabia o quanto ele o amava. Mas os outros irmãos estavam furiosos,
Os outros irmãos queriam o que era matá-lo. E quando eu vejo isso, é porque eles queriam matar sonhos. E o que acontece na nossa vida, que tantas e tantas vezes existe, no processo da nossa vida chegam pessoas, até mesmo parentes, que chegam a matar os teus sonhos. E você não toma uma atitude e você não persevera. Mas independente do poço que ele foi jogado, que José foi jogado lá, ele permaneceu crendo, irmão. Ele viu que nada podia parar ele, porque ele era autoconfiante. Ele tinha uma confiança extrema, mas isso sacudiu os irmãos dele. E os irmãos dele chamavam ele de quê? Antes de jogar ele no poço, lá vem o sonhador. Se você parar para ler aqui, você vai ver que os irmãos dele jogaram ele no poço, no deserto. Mas não tocaram nele. Os irmãos tinham ciúme, inveja e desprezo. Por quê? Uma das coisas que Jacó tinha feito tinha sido dado uma túnica ao seu filho José. Essa túnica ela tinha várias partes e várias cores. E essa túnica para Jacó representava um ato de nobreza para o seu filho. Porque ele sabia que existia algo diferente em seu filho. Ele sabia o qual formoso e o como a bondade de Deus estava sobre a vida dele. Consegue compreender, irmãos? Faz sentido para vocês? Mas só que com isso, trouxe um brilho maior para ele. E quando nós nos levantamos e tomamos a posição de nos tornar confiantes e colocamos toda a armadura de Deus sobre a nossa vida, sabe? Colocamos aquela túnica, porque Deus tem uma túnica especial na vida de cada um, irmão, de nós aqui, sabe? Não está só na vida do pastor Chilton e dona Adriana, não. Está na vida de cada um, daquele que se propõe a obedecer, a se permanecer em fidelidade com o Senhor, a ter amor por Ele acima de todas as coisas. Não é assim, irmão? Não é por conta de uma reunião e uma igreja que a gente está, não é pelo nosso amor com o Senhor. Não é pelos dias que você vem no dia de domingo, na quinta, no sexta, você vem todos os dias para a igreja. Não é. É pelo amor, pelo seu coração disponível para o Senhor. E José tinha esse coração disponível. Eu fico imaginando comigo, quando os irmãos jogaram José lá dentro do buraco, eu fico imaginando que José simplesmente sentou naquele buraco e começou a falar com o Senhor, a orar ao Senhor. E dizer, Senhor, eu sei que minha vida não termina aqui. Eu sei que algo tu irás fazer para me tirar desse lugar aqui. Amém, irmão? Então o poço, o buraco não é o fim. Se alguém te jogou um dia, se alguém fez com que você não sonhasse mais e quis enterrar aquilo que tu carrega, pode ter certeza, meu irmão, se tu der glória ao Senhor, se tu der graças a Deus por tudo, se tu entender que isso é um processo, a tua vida irá mudar, a tua vida, tu vai sair daquilo ali, sabe de que forma? Com uma túnica diferente, revestido do poder de Deus. Amém? Vamos continuar aqui, senão não vai dar tempo para mim aqui. Se o homem ele estiver certo dentro de si, seu mundo estará certo com ele. Sabe? O homem, quando ele toma as atitudes certas, quando o mundo dele é certo, apesar de toda e qualquer adversidade, o mundo para ele será certo. Então, mesmo em meio às adversidades, ele vai tomar as decisões que precisa tomar e a vida dele será transformada. E tudo que ele vê se tornará nobreza. Porque uma vida de governo, irmão, quando você decide governar a sua própria vida, quando você decide governar sobre os seus, sobre a sua família, não é governar sobre pessoas, e sim governar sobre todas as coisas. Amém? Vem um espírito de nobreza. E esse espírito quem traz para você é o próprio Espírito Santo. E pode ter certeza, meu irmão, quando você toma essa decisão de governar sobre a sua vida, governar sobre todas as coisas, agir da maneira que precisa agir, tomar as decisões certas, o teu brilho vai tocar pessoas. Mas também vai incomodar muita gente, que foi o que aconteceu com José. Mas você não pode parar em meio às críticas, em meio ao ódio, em meio àquele que quer te machucar. Porque uma coisa eu vou dizer a você, quando você entende, chega a um padrão de personalidade, que nada mais te atinge, meu irmão, é outro nível. Você vai saber que, rapaz, eu quero saber do que Deus fala sobre mim, não o que o outro acha. E eu paro de deixar, sabe o quê? De procurar a aprovação alheia, a aprovação do outro. Porque a gente, quando toma a decisão de buscar a aprovação do outro, meu irmão, pode ter certeza, se você olha para a aprovação do outro, você vai ser ferido, meu irmão. Mas quando você tem a aprovação de Deus, aí nada irá mexer com você. Amém? E era isso que José tinha. Ele era um homem nobre. Ele era um aventureiro com ousadia e servia com muita humildade. Amém?
Nesse passo que ele foi retirado lá, ele foi levado como escravo. Mas o que eu consigo ver é que essa decisão dos irmãos dele fez não que só ele se tornasse um escravo, mas que toda a sua família, os seus irmãos também se tornassem escravos do pecado que cometeram. Não é isso? A gente vai entender lá na frente o que foi que eles passaram e a quem eles tiveram que recorrer para buscar o perdão e sair da escravidão também que eles acabaram entrando através do pecado. Porque o primeiro a adoecer foi Jacó, o pai deles. Depois que o pai dele descobriu do que aconteceu com o filho dele, que foi a mentira que os irmãos levaram para ele, ele caiu em profunda doença. Não foi assim? Ele caiu, entrou em depressão, a gente hoje pode falar que é uma depressão, e até o fim da vida, Jacó foi se arrastando ali, por conta de um erro cometido pelos seus filhos. Amém? Mas a gente entende que não parou por aí. Eles tiveram uma segunda chance. E essa chance veio quando eles foram resgatados. E José levou eles para dentro do governo deles. Não é isso? E todo aquele sonho que ele tinha foi revelado para eles nesse tempo, que é mais na frente, a gente vai falar um pouco. O preço pago pelo sangue do seu... o preço que foi pago pelos erros do seu irmão, eles botaram um preço sobre a vida de José. Só que para Deus, José era muito mais precioso do que o preço que os irmãos cobraram dele. Os irmãos dele venderam ele por 20 moedas. Veja como os irmãos deles pensavam assim: rapaz, esse cara não vale nada, ele se acha demais, é um sonhador. Olha, lá vem o sonhador. Olha, vamos vender ele aí por 20 moedas, pelo menos a gente sai no lucro. Não é assim? Não deixe as pessoas colocar preço em você, meu irmão. Não fique dependendo da aprovação. Não dependa do outro, da afirmação do outro sobre a sua vida. Se firme na palavra, se firme em Deus. Veja o que Deus diz sobre o que você é e quem você é. Amém, meu irmão? Não desanimem, tenham alegria. Seja livre em sua mente. O que eu consigo ver com José, com tudo que ele estava passando, com tudo que ele estava enfrentando ali, ele não desanimava. Ele sabia que Deus se fazia presente com ele. Ele sabia que ele andava debaixo da unção. Quer ter uma certeza onde nós conseguimos ver na vida de José o qual precioso ele era e o como ele sabia da presença de Deus sobre a vida dele, o quanto o Espírito Santo cobria ele em proteção. A gente vê... Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Estou vendo o povo muito calado aqui. Está fazendo sentido para você, meu irmão? Essa é uma noite profética. A gente vai ter um reteté santo aqui essa noite. Eu creio nisso. Tá aqui, essa terra aqui é de profetas, é de mestres. A gente está só aprendendo aqui e crescendo no Senhor. Amém? E José, ele era um cara de mente aberta. Ele foi levado como escravo, ele estava preso, mas ele tinha em sua mente que ele tinha liberdade. E nós precisamos entender nessa vida de José o qual liberto nós fomos lá na cruz. A gente tem que tomar posse disso, sabendo que lá na cruz tudo já foi pago, meu irmão. Você não tem o que guerrear mais não. A guerra ela já foi vencida lá na cruz. O diabo ele foi vencido lá na cruz. Amém, meu irmão? Você podia dar glória ao Senhor aqui, essa noite? Para ouvir de você realmente, você entender que de fato você não tem mais o que guerrear. Amém? Então José, ele era um cara livre em sua mente. Ele era um cara que tinha liberdade com ele, mesmo ele sendo levado cativo ali, ele mesmo sendo levado como um escravo. Mas a gente vê a bondade de Deus na vida de José, foi no tempo de tentação. Quando ele foi levado para a casa de Potifar e a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Não é isso? Eu queria ler com vocês o que diz em 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Queria que colocasse aqui, rapidinho. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Pode colocar aqui para mim, por favor? Fuja das tentações, irmão. A gente sempre está ligado ao José que ele fugiu, saiu correndo lá da tentação. Mas eu queria atentar a vocês a quem perdeu a sua primogenitura, que foi Rúben, o seu irmão mais velho. O seu irmão mais velho ele perdeu a primogenitura quando ele se deitou com a concubina do seu pai.
né? Então veio com ele consequências do pecado que ele cometeu. A gente sempre fica, a gente para ver o que José fez. E José disse assim: eu vou pecar contra o meu Senhor por tudo que eu aprendi do meu pai. A gente vê em Gênesis, ele contando, que é em Gênesis, depois você pode ler, que é em Gênesis 35, 22. Gênesis 35, 22 ele fala sobre isso: eu vou perder a presença do meu Deus sobre a minha vida. E ele sai correndo daquela tentação que ele sofreu com a esposa de Potifar. Mas já o seu irmão era um cara meio mulherengo e acabou se deitando com a concubina do seu pai. E com isso trouxe para ele desonra à sua vida e desonra à sua casa. Por quê? Ele não honrou o pai que ele tinha. Sabe? Ele não honrou. Mas eu queria ler para você em 1 Coríntios 6, 18, 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Próximo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em você, o qual recebemos de Deus? Eu queria parar por aqui. Então é algo que a gente tem que se atentar, meu irmão. Sabe, de toda e qualquer tentação, de tudo que sobrevenha sobre a tua vida, corre, foge, sabe? Não fica remoendo, não abre brechas, sabe? Não dá legalidade a essas coisas. Por quê? Tu pode perder muito mais lá na frente. Perde muito, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Tem que estar atento a não se desvanecer e fazer como José fez. Ele saiu correndo, meu amigo. Correndo. Permaneceu fiel ao Senhor. Amém? Optou por ser esperançoso, otimista e feliz. Começando exatamente onde estava. Ele queria ser útil, ter utilidade. Eu consigo ver que José, ele era um cara que ele buscava ser útil onde ele estivesse. Ele sendo escravo ou não, ele estando com dinheiro ou não, tendo, sabe, uma vida financeira boa ou não, desfrutando do bom ou do ruim, ele buscava sempre ser um cara útil. Sabe? E é isso que a gente deve ser, meu irmão. Sabe, é no nosso trabalho, é na nossa família, é na nossa casa, sabe? É aqui na igreja, é você buscar uma utilidade. Não busque só vir para a igreja e sentar aqui não, irmão. Ó, tem pessoas aguardando por você. Pessoas esperando você servir a elas. José era um cara que ele buscava ser um cara útil. Ele chegou na casa de Potifar, ele se tornou logo mordomo. Porque viram o qual diferente ele era. Talvez não sabia nem o Deus que ele carregava, porque eram os egípcios ali, né? Mas sabia que ele era um cara diferenciado. E ele era um cara que favorecia ao povo, independente de onde ele estivesse. Só que ele foi levado à prisão. Mas lá na prisão ele também serviu aos copeiros, ele serviu aos presos, ele começou a organizar lá as coisas, tudinho. Meu irmão, você tem noção do que é isso? E a gente começa a ver como Deus ele fica observando essas nossas atitudes, sabe? Porque Deus ele fica só aguardando um posicionamento seu. É como o pastor acabou de falar aqui. Sabe, a parte dele ele faz. Mas o que cabe a nós, nós temos que fazer. Amém, gente? Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas o que levou José chegar a ser quem ele era, essa pessoa útil que ele era, eu começo a ver como ele carregava de gratidão dentro dele, independente das adversidades. Tá? Eu estou dando pontos aqui importantes, meu irmão. Eu acho que um dos maiores pontos mais importantes é esse. É você, independente de todas as coisas, de todas as circunstâncias, você dá graças ao Senhor. Amém? Independente de toda coisa, de qualquer perrengue que você passe na sua vida, você diz: Senhor, eu te dou graça, porque eu sei que isso vai me favorecer. Amém, meu irmão? Então, fazer o bem sem olhar a quem. Eu queria que colocasse aí Romanos 12, 21. Eu estou falando muito rápido, gente? Não? Está dando para entender? Romanos 12, 21. Sabe, a atitude de José que ele teve, mediante a toda e qualquer coisa, mesmo lá na prisão, mesmo diante aos seus irmãos, mesmo diante a tudo que ele passou, a gente consegue ver aqui em Romanos 12, 21, que você possa tirar para a sua vida. Não se deixem vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Então, não carregue para o seu coração certas coisas.
sabe? Não se deixe apreensivo ou triste com algo que o outro chegou a fazer por você. Mas constranja com amor, sabe? Sirva a mesa do outro. Aquele que te magoou, chama ele junto assim, ó, e diz, ó, deixa eu te servir hoje. Amém, meu irmão? Está fazendo sentido para você? Então, não guarde rancor, não guarde mágoa de ninguém, porque isso vai te afastar de um tempo de gratidão e da manifestação da graça de Deus e da bondade de Deus sobre a tua vida. Amém? A gente tem que abrir os nossos olhos para isso. E entender que não devemos pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Devemos sim buscar ter uma atitude mental positiva. Meu irmão, se você trabalhar a sua mente, fizer uma gestão das suas emoções, não deixar as suas emoções te dominar, sabe? Nós somos muito levados a isso, sabe? A nossa alma, ela chega a gritar por questões nossas, das nossas emoções. Mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, quando a gente pega nessa palavra aqui, e você começa a render graças ao Senhor, quando você começa a botar hinos de louvores, de adoração ao Senhor, a sua alma, ela se aquieta. O seu corpo, a sua carne, ela não vai querer que você faça isso. Porque as suas emoções estão querendo lhe dominar. Mas quando você entende que precisa estar o tempo todo na presença de Deus, porque para Ele o que conta é o tempo que a gente passa na presença dEle, a gente entende de fato que eu devo buscar sempre ter uma atitude mental positiva. E para isso eu devo procurar sempre o quê? O perdão. Levar o perdão. Não carregar consigo, sabe? Então, uma das coisas que eu consegui ver muito forte na vida de José, que foi o destravar para ele conseguir chegar à governança, foi isso. Que Deus sabia o qual o coração dele era puro e como ele ia perdoar os seus irmãos diante de tudo que os irmãos dele tinham feito com ele. Amém, gente? Porque são 7 tipos de pessoas que... José, ele era um homem de oração. Ele era um homem que estava sempre buscando fazer a vontade do nosso Deus, onde ele estava. Foi isso com a sua família, foi isso lá no Egito, foi ele na governança. E eu costumo ver o que muitas pessoas acabam perdendo a presença de Deus por ter 7 tipos de pessoas que não ouvem as suas orações, que Deus não ouve as suas orações. Eu costumo pensar e ter esse cuidado de dizer assim, para não perder a presença do Senhor. Porque eu sei que sem Ele nada eu posso fazer. Não é isso? A palavra de Deus diz que sem mim nada podereis fazer. E sem mim é quando eu não busco mais ter a intimidade com o nosso Deus. Não é isso? Quando eu perco essa intimidade. E essa intimidade ela está através de quê, gente? Da oração. É o coração aberto, é o coração quebrantado. Sabe? Então, quando você tem isso, a gente tem que se atentar o que de fato realmente pode atrapalhar a nossa vida, né, de oração ao Senhor. Uma delas é a incredulidade, tá? Outras delas é não se arrepender dos seus pecados. Isso nos afasta do Senhor. A terceira é ignorar o que Deus diz. A quarta é não ajudar o próximo, tá, gente? Você não ajudar o seu próximo, isso impede também as suas orações de ser ouvidas. Não honrar os seus pais e o seu cônjuge, principalmente. Irmão, é um tempo de honra. Você sempre deve estar buscando honrar as pessoas. Honrar principalmente os seus pais e o seu cônjuge. O sexto é não se tornar uma pessoa hipócrita. Tá, gente? E a vida é uma pessoa que ela é hipócrita. É uma pessoa que ela carrega consigo certas idolatrias, desobediência e rebeldia. Tá, gente? E uma pessoa egoísta, que é o sétimo, ela silencia Deus. Uma pessoa que pensa só nela, ora ao Senhor pedindo as coisas só para ela, para beneficiar ela. Senhor, faz isso na minha vida, porque o que eu quero é para mim, é para mim. Isso está sendo uma pessoa egoísta. Deus não quer isso. Se Deus vai fazer algo na tua vida, meu irmão, sabe, na minha vida, na vida do pastor Chilton, na vida de qualquer outra pessoa aqui, Ele vai fazer porque Ele sabe que o que Ele vai depositar na tua vida não é só para você, e sim para as outras pessoas. Tá bom? Você pode mudar o seu mundo. Deus só age onde Ele é convidado a agir. O quanto você tem convidado Deus na sua vida? Sabe? Eu queria que botasse aquela primeira figura ali do templo, Jailson. Eu vou chamar... Sim.
Essa aqui, ó. Quando a gente convida Deus para a nossa vida, meu irmão, a gente vai entender que tudo é um processo. Em que cada processo desse aqui, ele se faz presente, ó. Você não perde esse processo aqui, ó. Como queremos que seja? A gente quer sempre estabelecer um objetivo e alcançar ele achando que vai ser fácil, né? E quando andamos uma vida com Deus, a gente acha que vai ser assim. Mas na vida a gente tem que entender, ó, que são processos, ó. Estabeleça seus objetivos, a gente começa, depois entra em dúvida, passa a aprender, anda falhando, praticando, desistindo, sentindo-se perdido muitas vezes, conseguindo novamente. Então é um processo, foi o que aconteceu na vida de José. Amém? E para isso eu queria já ir chamando a minha esposa aqui, para ela dar continuidade à ministração. Ela está dizendo aqui, sua hora já acabou, viu? E eu vou estar passando para ela. Deus não viola a vontade de ninguém, nem age sem sua permissão, meu irmão. Então, permita Deus trabalhar em sua vida. Amém? E em meio à adversidade, eu queria dizer a você, ó, transforme a adversidade em sementes de benefícios. Como o tema da ministração diz, né? A gente tem que pegar aquela adversidade e saber que, através dela, pode ser um benefício equivalente ou maior. O sucesso ele é atingido por quem tenta e mantido por quem continua tentando. Amém, meu irmão? Então, faça com que cada adversidade, ela seja, você consiga encontrar uma semente de um grande benefício para você. Se está vindo adversidade, meu irmão, se está vindo problema para a tua vida, recebe, não murmura, sabe? Uma coisa que tu tem que riscar da tua vida é a murmuração e a reclamação. Para o crente, murmuração e reclamação não é uma opção da tua vida. Ou tu aceita ou tu age, meu irmão, mas não murmura. Tá, gente? Em cada adversidade na vida, saiba que toda e qualquer adversidade é para isso. É para que ela vai ser uma semente de benefício, onde vai levar a tua além. Amém? Eu vou passar aqui para a minha amada, para ela dar continuidade aqui à ministração. Eita, glória. Pastor, esse é o grande desafio, viu? Dar o microfone a um sanguíneo e ainda dividir com ele algo. Gente, dando continuidade, né, a paz a todos, né, vamos embora que é para não parar. É bem interessante porque a gente começou a ler a mesma palavra, mas cada um tem um jeito. Né? Eu achei tão lindo quando aquele monte de gente foi subindo, foi ministrando e cada um tem o seu jeito. E é esse o jeito que o Senhor quer. Ele não lhe deu outro jeito, Ele lhe deu esse. Né? Foi bem interessante, eu estava estudando hoje a palavra e eu lembrei de Yane, Super Nani, gente. Quem já assistiu Super Nani? Como cada um ele é excelente no que faz, sabe? E se Deus ele deu esse jeitinho, olhe para a Rosa doce, sabe? Você é doce, Rosa. Né? Quem convive com Rosa sabe que é o jeito dela de ser. Sabe, cada um é muito específico. Um o Senhor depositou ousadia, né? O outro ele depositou, ele é doce. O outro é mal educado. O outro não, mas não foi Deus não. Mas ele, quando ele conhece a palavra, aí ele vai se encontrar. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente precisa de deixar de fazer coisas que a gente fazia. A ter o mau comportamento que a gente tinha. E olhando para José, sabe, eu parei para pensar, eu disse, Senhor, quem tem acessado nosso coração? Quais são as pessoas que a gente tem dado esse acesso? Sabe, de nos falar algo que vai penetrar no coração. A gente está ali muitas vezes tão vulnerável, mas aquela pessoa, sabe, do mesmo jeito que vai ter pessoas para levantar e agitar a tua bandeira, vai ter pessoas para derrubar a tua bandeira. Né? Quantas e quantas pessoas não ficaram felizes com as conquistas de José? Gente, aqueles irmãos de José, eles estavam tão envenenados pelo ciúme. Gente, como é lindo o trabalhar de Deus para a gente deixar o ciúme. Deixar o ciúme é uma decisão.
Porque o ciúme ele não faz parte do caráter que o Senhor criou para nós. Você, mulher que tem ciúme do seu marido, começa a denunciar para o Senhor o que você sente. Sabe, se posicionar, porque Ele vai tirar isso da sua vida. Do mesmo jeito o seu marido. E quando a gente vai se desfazendo de coisas, o Senhor Ele vai inundando aquele espaço que a gente dá. E eu achei interessante essa questão do acesso que a gente dá. Muitas vezes a gente dá família, muitas vezes... Você acha que Deus vai usar uma pessoa no meio da rua que você nem conhece para ter acesso ao seu coração? Não. Ele vai ser do meio que você vive, né? E quando a palavra diz que a gente precisa guardar o coração, a gente precisa guardar o coração das pessoas que nos ferem. Sabe quantas e quantas pessoas, gente, não está aqui sentada, sabe? Em outras igrejas também sentadas, ouvindo a palavra. Não é ouvindo o pastor tal, não é ouvindo o irmão tal, é ouvindo a palavra. Sabe por quê? Porque foram feridas. E no mundo, tem pessoas que ferem. Mas isso também fez parte do processo de José. O que José precisava alcançar, ele precisava passar por tudo aquilo. Quantos poços a gente tem caído? E muitas vezes não é ninguém que joga, é eu e você que está se jogando. Sabe quando? Quando a gente abre mão de viver aquilo que o Senhor falou. Eu abro mão. Você acha que o que Deus colocou dentro de você, você vai receber de qualquer jeito? Não vai de jeito nenhum. Eu escutei Janaína esses dias, ela falando no Reels e ela dizendo assim, não vai acontecer. E eu lhe digo hoje à noite que não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você precisa estar posicionado na vontade de Deus. Se fosse fácil, todo mundo fazia. O mundo é fácil e está desse jeito. A libertinagem, a liberdade, né, de ser o que quiser. Você pode ser o que quiser. Não, você vai ser o que Deus diz que você é. Né? Então, ele passou para conquistar aquilo que Deus ele tinha para José. E o que é lindo de Deus é porque ele nunca vai lhe deixar enganado, gente. O Deus que a gente serve é o Deus de quando você estiver prestes a cair, ele vai dizer assim, não vai por ali não. A vida de intimidade, a vida com o Senhor, é para você fechar aquele negócio que vai dar errado. Né? Tem uma churrascaria de um amigo nosso que ele abriu, gastou milhões na churrascaria. E a gente conversando esses dias, e ele disse assim, Isabela, o Senhor disse a mim. Ele disse, você está plantando o seu dinheiro no lugar errado. Então, o que é que a gente está fazendo? Onde a gente tem plantado aquilo que arde em nosso coração? Né? Muitas vezes a gente diz assim, não, eu quero abrir um negócio, eu quero abrir isso. Mas Deus lhe chamou para quê? Porque muitas vezes você não governa nem sua casa, como é que você vai governar uma empresa? Muitas vezes você... Dinheiro, minha gente, dinheiro é um bicho. Foi ensinado a gente que dinheiro... É feio falar, eu gosto de dinheiro. Rapaz, eu digo, eu gosto de dinheiro. Foi errado, não se faz nada sem dinheiro. É tanto que o suprimento, quem dá é o Senhor. Ele move coisas, ele move pessoas, ele levanta aquilo que não existe nos teus olhos naturais para te favorecer e te dar dinheiro. Né? E quando a gente para pensar, aí são as brechas da nossa vida. Que é a questão financeira, que é o casamento, lealdade, fidelidade. Que a gente vê lealdade e fidelidade, a gente só se retrata a um casamento, a um relacionamento. Lealdade é uma decisão. Da gente ser leal, não é com outro não, é comigo. Porque eu jamais vou dar aquilo que eu não tenho. Como é que eu vou ser leal se eu nem me respeito? Como é que eu vou viver algo? Como é que vai acontecer
Se eu falo uma coisa e vivo outra coisa totalmente diferente. Essa vida da palavra, gente, é uma vida de renúncia. Mas não é de pobreza, de desgraça, de coisa ruim acontecendo, não. É renunciando eu e sendo ele. Renunciando eu e sendo ele, vivendo e provando aquilo que ele tem para a nossa vida. É abundância, é graça, gente. Sabe? Eu parei para pensar hoje. É aquele jogo de emoções, né? O coração fica, né? E assim, muita gente podia olhar para mim e dizer, a filha do bêbado. Meu Deus do céu. Né, gente? Rotularam a gente com tantas etiquetas na nossa infância, sabe? De rejeição, de abandono, sabe? De culpa. São características que colocam em nós uma vida inteira. Mas através da palavra tem como a gente viver uma vida diferente. Tem como a gente provar de coisas diferentes. Tem como a gente olhar, sabe, para a vida de José e dizer assim, esse homem, ele passou por tantas coisas, sabe? Ele caiu, ele poderia nem ter olhado para aqueles irmãos dele, gente. O que é que ele ia querer perto daqueles irmãos dele? Mas havia um comportamento de vida totalmente diferente. Ele sentia coisas que ele fazia. Era todos os dias. E ele estava onde? Cuidando das ovelhas. Se a gente pegar todos os homens que o favor de Deus, principalmente em relação a reinado, eles estavam cuidando de ovelhas. Eles estavam fazendo o que precisa ser feito. E a gente recebe uma promessa. O Senhor, Ele tem coisas grandes para a tua casa, para a tua família, para teus filhos. Teus filhos vão viver coisa que você nunca, não vai chegar a viver. A gente vai viver coisas numerosas aqui, através daqui, ó, da palavra. Ele vai fazer aquele que te derruba até fazer algo ao teu favor. E aquilo que quer te derrubar, ele vai te favorecer. Quando a gente pensar que a gente está passando a rasteira, o Senhor nos segura. Aí ele diz, aqui não. Tu pode tocar em quem tu quiser, mas nele não. O meu favor, a minha graça, o posicionamento em obediência, gente, vai chegar, vai romper, vai acontecer. Agora você precisa obedecer. Porque sabe o que é isso? Dia a dia. É quando os olhos de ninguém podem te enxergar. É quando os olhos de ninguém te vê. Gente, é uma renúncia tão grande lidar com gente. Lidar com pessoas é desafiador. Porque além de você, além daquilo que você tem que cuidar, você tem que cuidar de um monte de gente. Mas se Deus ele não nos preparar para cuidar de pessoas, gente, a gente vai cuidar de quem? A gente vai viver para um carro? A gente vai viver para uma casa? Uma viagem é muito pouco. É só um momento, é bom, é lindo, a gente vai, passeia, mas vai dando aquela vontade de ir para casa. Ixi, como eu queria minha cama, ixi, como eu queria minha casa. Mas é bom, sabe? É bom, você vai viajar, vai voltar, a não ser que Deus lhe leve e lhe deixe lá. Aí é melhor ainda. Porque aquilo que ele falou vai acontecer. Vai acontecer independente de qualquer coisa. Agora, se ele já tem a promessa e você ali, com guarda-chuva da obediência, gente, é inabalável. Vai acontecer, acelera, dinheiro chega, coisas acontecem, o céu se move ao seu favor, sabe? Mas com um posicionamento, obediência. Sabe por quê? Por um tempo a gente já foi para a igreja. Só queria a bênção e ia-se embora para casa. Ai, Jesus, o dia é muito bom, desse jeito. É, desse jeito é, gente. Mas quando a gente entende que há um propósito. Gente, uma criança não é formada do nada, não. Os ossos é tudo muito perfeito. E quando o Senhor lhe gerou, Ele lhe gerou para algo. E eu dizendo, eu orando esses dias, e eu disse, Senhor, eu sei que é desafiador. Porque é uma decisão que a gente precisa tomar, mas eu quero ter cheiro de gente. Eu não quero só ter o cheiro do meu marido.
Eu não só quero ter o cheiro da minha filha. É muito cômodo para mim fazer as coisas para os meus. Agora, quando Deus te levanta para favorecer alguém que não pode te dar nada, isso é o reino, gente. Sabe? Porque senão a palavra a gente só vai ler. Eu só vou ler. É muito bonita. É cada história linda, sabe? É cada mover. Deus, Ele fez. Foi Ele que fez tudo. Né? Mas a gente fica preso. Preso ao que falaram, ao que roubaram nosso. Ele vai roubar sonhos, Ele vai roubar o desejo. Mas eu te faço uma pergunta hoje à noite. O que foi que o Senhor Ele plantou em você? Porque muitas vezes eu acho isso, eu sinto isso desde criança. Mas é o quê? Quem vai lhe falar é Ele. Porque o desejo do Senhor é fazer aquilo que tem dentro de você, que Ele plantou, acontecer. Não é ninguém, não é circunstância, gente. Não é a aprovação do outro. É a aprovação do Pai. Se o Pai aprovou, não há nada que possa impedir. Se Ele fez, aconteceu. E se você tem, uma vez eu assisti uma ministração, e ele falou assim, um filho, ele nos reivindica algo. E eu posso, como filha, fazer isso com o Senhor. Porque isso é relacionamento. Porque eu obedeço. Porque eu busco. Quem disse que a igreja é perfeita? Porque se eu quiser uma igreja perfeita, eu sou a primeira a ficar na calçada. E a poder não entrar. Mas pior está o mundo. O mundo, ele está pior. O mundo está ensinando a minha filha e ao seu filho que não existe uma mulher. Não está. Não tem homem, não tem mulher, não tem mais nada. E não tem mesmo não. Não tem princípio, não tem valor. Não tem o Senhor. Não tem nada. Mas o que é que eu e você está fazendo? Deixando de vir para a igreja por conta do irmão que olhou diferente? Sabe o que é que você faz? Se lhe incomodar muito, eu quero lhe dar um conselho hoje. Dobre o seu joelho por ele. Sabe por quê? Porque falar do irmão é muito bom, gente. Agora eu te desafio uma coisa. Se tu gosta de falar do irmão, eu te desafio. Eita coisa boa que liberta. É tu dobrar o teu joelho. Eu digo que tu é de rocha. Acorda de 3 horas da manhã. Bota o celular para despertar. Sabe por quê? Porque uma vez eu fui me levantar de 5 horas. Aí o Senhor disse assim, é bom para você e não para mim. Porque eu disse assim, eu vou levantar de 5, já fico acordada, já faço não sei o que, não sei o que. Não, eu quero de 3. E quando você, esse irmão que ele te incomoda, que você acha, sabe, que ele olha diferente, porque o irmão falou algo, vou para a igreja, mas não. Pois sabe o que é que tu está fazendo? Tu não está fazendo como José. Tu está abandonando teus sonhos, tu está pegando, abrindo uma boca de um lixo que fede, abrindo, pegando tudo que Deus fez, jogando no lixo e indo-se embora por conta de irmão. Pois irmão, tu vai ter que me engolir. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar de viver nada. Pode achar. Aí diz, não, Isabela, mas é por conta do teu temperamento. Não é uma decisão que eu tomei. Sabe por quê? Porque senão eu tinha desistido há muito tempo, gente. Porque era filha de um bêbado. Filho de bêbado não dá em nada, não. Vai pedir esmola no meio da rua. Porque o pai está bêbado. Mas quando o Senhor levanta, sabe? Quando o Senhor fala, quando o Senhor diz, Ele pega tu onde tu estiver, assim, ó. Aí Ele diz, esse não. E Ele vai levando, ó. Ele vai levando e diz, pronto, eu estou aqui e tu não está só. Pode ter o rótulo que for, pode acontecer o que acontecer, mas o Senhor vai te fazer viver aquilo que Ele prometeu. Ele não volta atrás, Ele não é Deus de tirar chupeta e botar chupeta, não, gente. Sabe, traz teu filho para a igreja, vem para a igreja. Guarda, zela pelo teu casamento, mulher. Zela pela tua família, zela pela tua vida. O que vai mudar a tua vida não é o dinheiro que tu pode ganhar hoje, amanhã, depois, não. É aquilo que você decide. Há 2 anos, para vir para esse lugar, a gente tomou uma decisão. E não foi na dor, não. E glória a Deus por isso. Porque ele só vai pela dor, não. Você pode decidir antes da dor chegar. Porque quando você chegar à dor e você estiver no lugar certo, você nem vai sentir tanto.
Porque o Senhor, Ele vai te conduzir do jeito que precisa. Né? E quando a gente tomou essa decisão, gente, de vir para esse lugar, coisas se manifestaram, sabe? Deus, Ele tem o desejo de fazer pela tua vida. Ele não está segurando tua promessa, não. Tu é que não está fazendo naquilo que precisa fazer. Ele quer que aconteça. Ele quer que você seja aquilo que Ele disse que você é. Não deixa ninguém roubar. José, ele percorreu. Ó. Eu tenho na cabeça José assim, ó, ele olhando para frente. O alvo dele era mais importante do que o apoio que ele não teve. E muitas vezes, para eu e você fazer algo, a gente está pedindo e esperando a aprovação de alguém. E eu lhe digo hoje, faça o que precisa ser feito. Ele veio para um governo, mas ele estava fazendo aquilo que Deus delegou para ele fazer, que foi cuidar das ovelhas. E muitas vezes a gente quer um império, mas a gente não quer cuidar de ovelha. A gente quer um império, mas é vergonhoso pegar numa vassoura, ficar numa salinha, chegar ali, tá ali, ó, cumprimentando as pessoas. Gente, é desafiador estar nesse lugar. Servir é uma decisão, sabe? Não servir aqui, ó, servir em vida. Porque aqui 2 horas de culto, como eu digo, é muito pouco. Aqui a vida da gente não se resume, não. Aqui a gente se abastece para viver lá fora o que a gente recebe. Então o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida, sabe? Ele quer que esse sonho que arde em você, isso que muitas vezes você nem entende, o que você descobriu, ou que você já está no caminho, ou que você já está chegando, Ele quer que aconteça. E glória a Deus pela bondade de Deus na nossa vida. Que o nosso alvo, ele seja mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer voz, qualquer palavra que cheguem a te dizer. Mas a tua lealdade, a tua simplicidade, o teu coração e a tua obediência vai fazer você provar de tudo aquilo que já está preparado. Mas a gente precisa se submeter ao lugar certo, às pessoas certas, à mesa certa, a servir. O Senhor, Ele não nos dá algo para ficar para nós. Água parada apodrece. É rios de água viva. Tem que bater em todo mundo. Tem que beneficiar todo mundo. Tem que acontecer porque é Ele. Não sou eu não. Não é você não. É Ele. Não é a minha unção nem a sua não. É a dele. Vai acontecer. Acontece. Acontece porque Ele é fiel para cumprir. Acontece porque o amor dele é tão grande, tão grande. Por isso que você hoje está aqui. Isso é o cuidado de Deus na tua vida e na minha. Para a gente ouvir o quanto Ele nos ama. Para a gente ter a certeza que a gente prova dos livramentos, da bondade, da graça dele em nossa vida. É sobre Ele, não é nós não. Porque se fosse a gente era muito pouco. Era inconstante, era às vezes, era quando dava vontade. Mas Ele é. José, ele não desistiu. O que é que você tem desistido? Você tem desistido de quê? Por quê? Porque é uma questão sua. Deus, Ele jamais vai desistir. Isso nem faz parte do vocabulário dele. Mas o que é que você tem desistido? Te levanta. Sabe, te levanta hoje. Como o pastor falou aqui, não adianta a gente só ouvir. Tudo que ouvir, toda vez que você estiver em um lugar desse, que há uma unção que nos cobre, há uma unção que nos reveste. Há pessoas aqui, ó, conectadas, querendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, glorificando o mesmo nome, sabe? E coisas vão se mover, gente, nesse lugar.
lugar. Se submeta a estar com Ele, a ouvir a palavra dele. A gente precisa congregar, é importante, porque é onde a gente se reabastece, ó. Mas Deus é bom. Ele está aqui, gente, nesse lugar, para romper com aquilo que você precisa, sabe? Assim como Ele foi com José, Ele é contigo, que Ele é o mesmo Deus. Mas anula o que o mundo fala ao teu respeito e ouve os céus. É um posicionamento. Se posiciona nesse lugar de filho que Ele já falou. E eu queria que você ficasse de pé.